E hoje nós temos aqui diante de nós um texto inspirado, a partir do qual nós vamos tirar ensino e aplicação para a nossa vida, a partir do episódio Machado Fujão, que foi parar dentro do rio. Vamos ler então do verso 1 ao verso 7. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que, enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. Ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Irmãos, esse texto ele é bastante explorado em metáforas e alegorias, para a pessoa sair dizendo muitas vezes até coisas que a Bíblia nunca pensou em dizer. E isso a gente pode evitar entendendo que essa história, aparentemente uma história de salinha, de ministério infantil, uma história que a gente olha assim, o que isso pode agregar para a nossa vida? Hoje, dia 30 de outubro de 2022, um machado que vai parar dentro d'água, o que isso pode agregar para a minha vida? A gente pode aprender muito, irmãos, com essa passagem, olhando o momento, o contexto em que viviam aqueles discípulos dos profetas. O texto, então, ele fala de um lugar que ficou pequeno e da operação do Senhor naquele movimento em direção ao crescimento da obra. Eliseu tinha ali uma escola de profetas. Ali ele preparava pessoas para a continuidade do nome do Senhor em Israel e Judá. A gente precisa entender de início que aquele era um tempo de grande apostasia, de grande afastamento de Deus, porque os reis, notadamente os reis do norte, irmãos sabem que existiam 2 reis naquele tempo, Israel ao norte e Judá ao sul, E notadamente Israel, os reis de Israel, eles trouxeram muito culto estranho das nações vizinhas, eles relativizaram o relacionamento com Deus, o culto, bagunçaram tanto aquilo que aquilo afastou o povo da presença de Deus. Então era um tempo em que imperava na nação a idolatria, as violências, a imoralidade, e junto com a imoralidade a corrupção, junto com a corrupção a pobreza. Era um tempo de extrema pobreza. Mas o foco de Eliseu era, na verdade, aquele era um papel comum a todos os profetas. Você olha o profeta Samuel, depois o profeta Elias, e agora Eliseu. Eles todos estão dedicados a preparar pessoas para que o nome do Senhor fosse lembrado, para que não se perdesse o temor do Senhor, o conhecimento de Deus para o povo. Então, nós vamos aprender aqui, inicialmente, a primeira realidade desse texto é que aquele é um tempo de densas trevas e que a única resistência contra o pecado era, vamos chamar de igreja, A igreja não existia ainda, mas era essa igreja de Eliseu, aqueles homens reunidos ali, dedicados a aprender do Senhor, a se santificar. Então, eles eram a única resistência para o pecado naquela época. A resistência deles era a resistência contra o pecado. Então, veja que ambiente da presença de Deus, Deus era com eles,
E o texto mostra que a motivação deles pelo crescimento era a motivação pelo trabalho. Um contou para o outro e todos compraram a ideia e rapidamente eles correram atrás, conseguiram a ferramenta ideal para o trabalho que seria necessário. Na verdade, a melhor ferramenta que se podia encontrar na época, eu tive pesquisando, eles viviam na época do bronze. Então o ferro era do estrangeiro, eles tinham que importar um machado. A gente não comprava um machado no comércio, como é hoje, com toda facilidade. Então, eles se empenharam para prover os melhores meios para o avanço daquela obra. E tiveram a aprovação imediata de Deus. Verso 2, eles tiveram o ID, e além do ID, eles tiveram com eles a presença de Deus. Eliseu respondeu: eu irei convosco. Naquele tempo, Deus era com Eliseu, né? Então, vejam que eles iniciam uma obra da vontade de Deus e na motivação correta, iniciaram em união, em unidade. A melhor forma de iniciarmos algo para Deus é em unidade, porque isso é um princípio bíblico. E nós conservarmos a unidade é um sinal de progresso. E irmos até o final em unidade é vitória garantida. E eu vejo, assim, no conjunto, né, dos ensinos que fundamentam a nossa fé, está ali a comunhão, né? Essa comunhão que só é possível se manifestar quando todos estão perseverando na palavra de Deus. E, em consequência disso, de todos estarem na palavra, vem o temor do Senhor. E o resultado desses pilares juntos é o favor do Senhor, ou seja, a intervenção poderosa de Deus no nosso meio. É tremendo, irmãos, a obediência no temor do Senhor, os efeitos que ela nos traz. E um deles, um efeito poderoso, é a nossa comunhão. Eu trago aqui uma pergunta para a igreja, que está lá em 1 Coríntios 1,13. Então ela fala assim: acaso Cristo está dividido? Essa é uma pergunta para o nosso tempo. Na época que Paulo escreveu essa pergunta, haviam 4 facções na igreja. Hoje nós estamos em 2 facções, né? No meio cristão brasileiro. Isso significa que nós estamos num caminho de desenvolvimento, né? E eu digo para os irmãos, com um certo pesar, que isso não vai terminar amanhã. Vamos ter que nos esforçarmos fervorosamente para nós termos um só pensamento, um só propósito, né? Unidade entre nós. O que vai acontecer amanhã já está decretado por Deus, é desígnio de Deus. Mas o que vai acontecer, igreja, a partir de amanhã, é responsabilidade nossa, né? Vamos construir, irmãos, o fortalecimento da nossa unidade. O poder de Deus flui na unidade do seu povo. Amém, irmãos? Que assim seja, né? Outra realidade que a gente vê no texto é que os imprevistos certamente virão na vida daqueles que estão buscando crescimento. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Mas é curioso que a própria palavra de Deus nos mostra que incidentes daquela natureza, com pessoas que estão usando o machado, eram frequentes. Tanto é que Deus ordenou um procedimento. Na sua lei, ele lembrou de quem tiver problema ao usar o machado. Deuteronômio 19:5 é uma passagem muito interessante. Diz assim: aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro sair do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma destas cidades e viverá. Ele está falando das cidades de refúgio, que eram cidades para onde a pessoa corria para ficar livre do vingador, né? O vingador era aquela pessoa mais próxima do falecido que teria o direito de matar, né? Era sangue por sangue, olho por olho, assim, né? Antigamente.
Agora, irmãos, que bom, né, que esse episódio aqui aconteceu com aquele homem que estava dentro da vontade de Deus, na bênção de Deus, na direção de Deus. Que bom, irmãos, quando os imprevistos acontecem com a gente, fazendo a obra de Deus na perfeita vontade de Deus. O que a gente muitas vezes considera um inconveniente, um incidente, um acidente, para Deus é só um pedacinho da sua providência. A gente precisa entender que o curso daquele machado indo bater direto na água é o poder de Deus ali de livramento, porque se pega na cabeça de alguém, aquele moço ia ter o seu ministério interrompido ali mesmo. Ele ia ter que correr para uma cidade de refúgio, ia ter que ficar lá até o sumo sacerdote morrer, porque assim dizia a lei. Então, Deus trabalhando numa circunstância que, para nós, é a interrupção do projeto, né? Machado no fundo da água, projeto interrompido, prejuízo na obra, né? E a gente precisa ter esse discernimento, irmãos, de que, às vezes, a obra precisa ir um pouquinho mais devagar, porque ali Deus tem um trabalho a ser feito, né? A gente, no nosso ímpeto de ver resultados, nós precisamos ter a sabedoria de não atrapalhar o agir de Deus no meio do seu povo. E outro fator, irmãos, a chance desse machado, de ferro do machado, a Bíblia aqui não fala se separou, se foi o cabo junto, né? Mas a chance desse machado bater na cabeça de alguém era muito grande, porque a gente encontra, não precisa abrir não, lá em 2 Reis 2,16, nos informa que aqueles homens eram em pelo menos 50. E em 2 Reis 4,42, diz que eles eram em número de 100. Então, veja bem, como eles estavam trabalhando em unidade, eles determinaram no coração uma viga por homem, né? Cada homem ia derrubar um tronco. Então, era muita gente trabalhando ali em volta, e a gente sabe que para uma escola espaçosa vai precisar de muito tronco, né? Então, a chance era alta, irmãos, de pegar na cabeça de alguém esse machado. Mas todas as coisas que para o ímpio é julgamento, para os salvos contribui para o bem daqueles que estão, né, no caminho do chamado de Deus, né? Parece que esse é um versículo vazio, mas ele se cumpre a cada dia na vida da igreja. A gente aqui tem que estar aberto para enxergar essas coisas. Exato. O verso 5, né, Belém? É porque é o seguinte, aí está trazendo evidência de que o que flutua é o cabo, mas no caso aí o flutuou foi o ferro, né? É um artifício, eu estive analisando esse versículo, é um artifício de linguagem para enfatizar o milagre, né, que estava acontecendo ali. A gente, então, irmãos, pode ter paz na obra. Tá? Tem um versículo poderoso em Provérbios 16:7. Eu vou ler aqui na Almeida Revista e Corrigida. Poderoso essa passagem. Diz assim: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Deus falando aqui, a promessa aqui é paz. E Deus está falando, faz a obra que dos teus adversários cuido eu. A gente pode ter essa segurança a fazer a vontade de Deus. Irmãos, eu quero aproveitar essa deixa. Talvez numa ocasião oportuna eu até dê um testemunho sobre isso, mas é uma situação comum que vai acontecer a todos nós. É o envelhecimento de uma pessoa da família, o pai, a mãe, ou a tia solteira. Ou seja, o envelhecimento é uma realidade no nosso país e as pessoas não estão preparadas para essa realidade. E aí surgem contendas, surgem depressões, crises. O que acontece? Num cenário desse, a pessoa tem que despender muito dinheiro, tem que despender tempo, ela tem que se doar, se entregar para acolher aquele idoso. E aí surgem as narrativas de um e de outro para não se envolverem no problema, né? Vai surgir gente até te acusando de ter ido lenhar onde não foi chamado. Então, irmãos, essa pregação também, que ela sirva para a sua vida. O Geraldo está passando por isso, né? Rosemiro está passando por isso. Muitos irmãos
estão passando ou vão passar, né? Então, que essa palavra sirva de encorajamento, de conforto ao seu coração, de que o Senhor é contigo, né? Nós sabemos que amparar o idoso é bíblico, é mandamento, né? Então, se você está no mandamento, saiba que tudo vai concorrer para que se resolva e nada falte, nenhuma provisão para o cuidado desse idoso. E agora, irmãos, eu chego por último, eu não quero me alongar, hoje é um dia de compromisso para todo mundo. Por último, o que me chama a atenção nessa passagem é o fato intrigante dessa história. Ou seja, quando você olha para o ministério de Eliseu, é um ministério poderoso. Eliseu não foi escolha de Elias, foi o próprio Deus que levantou Eliseu. Assim como Elias também não foi uma escolha de Samuel, né, que veio antes, e Samuel também não foi uma escolha de Eli. Não, todos eles foram levantados por Deus para realizar coisas tremendas, às vezes livrando a nação de exércitos inimigos. No caso de Eliseu, ele salvou a cidade, as águas da cidade eram impróprias, eram tão impróprias que até a terra estava ficando estéril. Eliseu foi lá e tornou as águas saudáveis, né? Então, eram milagres assim, em favor de alcance nacional, em alcance, às vezes, de uma cidade inteira. Mas você vai ver Elias sendo o instrumento de Deus na vida de uma família, como foi na vida daquela viúva que o marido faleceu, deixando muitas dívidas, né? E o texto fala que aquele marido era um dos discípulos de profeta, era um homem temente a Deus. Então, inicialmente, quem olha aqui essa passagem, eu, por exemplo, eu fiquei me perguntando, por que um fato pequeno, um machado que cai dentro d'água, por que uma coisa pequena dessa se tornou uma coisa grande para Deus, né? A gente, às vezes, cai nessa ideia de que o meu problema é tão pequeno, tão pessoal, por que Deus vai se importar comigo, né? A gente esquece que a capacidade de Deus vai do microcosmo até o macrocosmo, né? A gente, na nossa limitação, acha que Deus tem limitações. Isso também o Senhor afirma na sua palavra, no Salmo 145, verso 18. Ele diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade, ou seja, em sinceridade de coração. E aí, o Narciso leu aqui na abertura a passagem que também confirma. Ele fala assim: me achareis quando me buscardes de todo o coração, né? Eu me farei acessível a vocês, eu me farei achar por vocês quando vocês me buscarem de todo o coração, né? Então, o nosso Deus, ele é um Deus que quer ter intimidade com a gente, ele quer ter proximidade com a gente. Ele não é só um Deus das grandes coisas, ele é também um Deus das pequenas coisas. Irmãos, nada, absolutamente nada do que acontece na vida de um cristão, de um servo de Deus, é pequeno ou insignificante para Deus, tá? Todos os pequenos detalhes da nossa vida estão sendo conduzidos por Deus, e são todos eles importantes. Jesus, quando foi comparar o reino de Deus com alguma coisa que a gente pode visualizar, ele falou que o reino de Deus é comparável a um grão de mostarda, né? Lucas 13, verso 18 e 19, eu vou ler aqui. E dizia: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. Ele é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Então, o reino de Deus é infinito, é poderoso, é eterno, mas ele se constrói a partir das pequenas coisas. Aí a pastora ministrou, tijolo por tijolo, ponto por ponto, linha por linha. Como é maravilhoso a gente ver que Deus está usando a gente. Deus colocou isso no meu coração, falar que a igreja precisa olhar para as coisas pequenas. É aquela oração ao sair da cama, ao se deitar, a oração ao
pegar o alimento. É você declarar Jesus quando está na multidão. Tem gente que tem vergonha, né? Lá na polícia, quando eu estava no salão nobre, com a farda toda bonita, farda de gala, né? Ali naquele ambiente de autoridades, né? Muitas vezes a pessoa está no fórum de justiça, num ambiente de alto nível, e ali ele não se declara cristão, porque às vezes é vexatório, né? Declarar que você é um cristão num ambiente tão fino, né? Tão elevado, né? Pequenas coisinhas vão construindo o reino de Deus no coração da gente. Às vezes parece besteira a gente cobrar tanto pequenos atos de santidade, de pureza, né? Não ficar olhando para coisas fúteis. Essas pedrinhas pequenas é que fazem a gente tropeçar, né? Ali na saída de Águas Claras, do lado do metrô, tem umas pedras enormes lá. Ninguém vai bater o pé numa pedra daquela, né? Mas são as pedras pequenas que vão fazendo a gente tropeçar. E o efeito, irmãos, das pequenas coisas no reino de Deus, elas mudam a forma das coisas, a configuração, até o cheiro das coisas. Jesus falou isso no verso 20, que ele trouxe a figura do fermento, né? Essa pequena coisa que muda a consistência do ambiente. Lucas 13, 20 e 21, disse mais: aqui compararei o reino de Deus, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Então, irmãos, vamos nos apegar aos pequenos inícios, aos pequenos conselhos. Às vezes, na célula, um irmão novinho chegou ali, recém-convertido, né? Ele fala uma coisinha pequena, mas que é coisa grande para Deus, né? Deus usando a pessoa para te trazer as coisas pequenas e simples do reino de Deus. E então, irmãos, eu vinha dizendo, Deus quer ser próximo de nós. Ele quer ser íntimo de nós. Isso a gente entende naturalmente, porque quando você ama muito uma pessoa, você quer estar próximo, você quer ser íntimo, cuidar dessa pessoa, ouvir essa pessoa. E Deus, que é um amor que a gente não alcança a extensão, Ele também faz assim. Por isso que Ele fala no Salmo 145, perto estou daqueles que me buscam de todo o coração. Eu fico abismado, irmãos. Todos aqui conhecem a passagem do Gênesis, no dia em que aquele homem santo, Adão, né? No dia em que aquele homem virou um cretino, né? Deus chega no jardim, o cretino está escondido com a tanguinha de folha, né? Ele pisou na jaca geral, né? E aí me encanta, irmãos, de olhar o texto. Lá fala que Deus não entrou no jardim marchando com ira, né? Levantando poeira, causando um terremoto. Deus entrou passeando no jardim. Deus não tem crise, né? A tolerância, o amor de Deus é uma coisa que a gente não alcança. Ele entrou de boa, né? Aproveitando a beleza do jardim, a criação. E aí só então que ele chama Adão, ele não viu Adão por perto. Felipe, vem aqui, por favor, com essa blusa, vou fazer uma ilustração aqui. Vamos supor que o Felipe é o Adão, né? E Deus não chega... Me dá aqui essa blusa. Deus não chega para Adão e fala, mas que decepção, eu não merecia isso, tanto que eu fiz por você, tanto que eu cuidei, e agora você me apronta com essa... E ainda vem com essa tanga ridícula, né? Aí a Escritura diz que Deus matou uma ovelha e fez vestimenta para ele e para Eva, né? Deus não fala assim, ó, toma aí, ó, ele não fez assim, irmãos. Fica só um instantinho aí, vamos abrir o Gênesis aqui. Gênesis 3, 21, olha o que Deus fez quando Ele trouxe as vestimentas. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Ele não jogou, ó, seu cretino, toma aí, ó. Irmãos, eu fico imaginando, quando você vai no alfaiate, né, que ele está experimentando, ele vai te vestir, ó. Essa aqui é Isabelle, né? Vocês imaginam aquele alfaiate cuidadoso, né?
com todo cuidado, né? Veja, irmãos, como é tremendo. Obrigado. Então, antes de expulsar o homem, Deus comunicou para ele: ó, você se tornou incompatível aqui nesse ambiente, mas eu quero continuar sendo seu amigo, ser próximo, né? Tratou com carinho, com amor, né? Eu imagino como foi que Deus vestiu aqueles dois naquele dia, né? Então, irmãos, eu encerro aqui trazendo as 5 realidades, né, que a gente pode encontrar nesse texto. Teria mais, a gente podia ficar o dia todo. Primeira realidade: os dias são sombrios e Deus conta conosco. Assim como era com aqueles discípulos de profeta, naquele tempo sombrio. Irmãos, a devassidão, o pecado era tão intenso que os profetas de falsos deuses eram em maior número do que os profetas de Deus, a ponto de Elias ele ter declarado em 1 Reis 18, 22, ele falou assim: então disse Elias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. A gente sabe que aqueles 450 morreram, né? Mas aqueles tempos eram tempos difíceis, tempo de Jezabel e Acabe, né? O rei Acabe e sua esposa Jezabel. Com certeza ela levantou, acho que o dobro depois daquilo, só para, né, fazer a pirraça. Ela tinha poder, tinha dinheiro, ela com certeza conseguiu reunir outros tantos ali para continuar o culto do Baal. Eram dias sombrios. E aquele povo, irmãos, de Judá e de Israel, a gente sabe que eles foram cativos, né? Israel foi tomado pela Síria, Judá foi levado por Babilônia, todos eles foram para a terra estrangeira. E ali precisava ter gente que lembrasse o povo de Deus. Tanto é que na leitura do Narciso, tremendo, viu, Narciso? Deus trabalhando, né? Na leitura fala o Senhor prometendo: eu vos trarei de volta ao lugar de onde vos tirei, né? Se tão somente vocês me buscarem de todo o coração e tudo. Deus estava o tempo todo fazendo lembrar o povo do seu amor, do seu projeto para aquele povo, né? Então, irmãos, essa é uma realidade que era naquele tempo e que é para hoje. Ou seja, lá fora existem densas trevas, mas Deus tem um projeto para a sua igreja e Ele conta conosco nesse tempo que só vai piorar. Infelizmente, é o que mostra, né, a Escritura. É a primeira realidade, para a gente aplicar na nossa vida, irmãos, tendo uma ligação, um compromisso muito sério com Deus. Tá? É essa atitude de soldado que a gente cantou aqui, no nosso espírito vibra um leão, né? Sendo impetuoso, sendo destemido. Deus espera isso de nós, irmãos. Não basta só assistir culto e célula e ficar aquele banho-maria ali. Deus não quer isso de nós. A segunda realidade que esse texto nos trouxe: Deus só opera milagres onde existe unidade nas coisas santas de Deus. Tá? Unidade. Deus não opera milagre onde tem divisão, facção. Esse ambiente ele é maligno, não é o ambiente da operação do Espírito Santo. Terceira realidade: as dificuldades certamente virão para aqueles que estão buscando crescimento em Deus. Não pense que vai ser fácil, que vai ser simples a sua decisão de mudar, de se posicionar. Não pense que vai ser moleza. Mas, em todas as coisas, tudo estará cooperando para o bem daqueles que buscam a Deus com coração sincero. Quarta realidade: Deus assiste o seu povo porque quer ser íntimo conosco. Isso contra todas as previsões da nossa inteligência, né? Por que um Deus tão grande vai se ocupar? Então, tenho essa certeza. Deus promete lhe trazer paz e está ao seu lado. Eis que serei convosco todos os dias. Quinta realidade: o reino de Deus é feito de pequenas coisas, pequenos tijolinhos, pequenos pontinhos, pequenos detalhes, pequenas atitudes.
pequenas constâncias. E assim o reino de Deus vai crescendo em poder e em resultado na vida da gente. Amém? Anjos te louvam, os anciãos se prostram.